Meu nome é Helena Santos e hoje, aos 78 anos, vou contar uma história que carrego como uma cicatriz invisível há mais de 6 décadas. Uma história que me acorda em suores frios, que me faz tremer quando ouço sinos de igreja, que transformou minha infância em um pesadelo que nunca terminou completamente. Vocês que estão me ouvindo, preparem-se, porque o que vou relatar não é ficção. Não é exagero, é a realidade nua e crua de quem sobreviveu ao que chamavam de educação cristã, mas que, na verdade, era tortura disfarçada de salvação. Nasci em 1946, em Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, numa daquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece, onde os segredos correm mais rápido que as fofocas e onde a palavra do padre vale mais que a lei. Minha família não era rica, mas também não passava necessidade. Meu pai, Joaquim, era ferreiro, homem de mãos calejadas e coração endurecido pelo trabalho pesado. Minha mãe, Conceição, costurava para fora e cuidava da casa com uma dedicação que beirava o fanatismo religioso. Eles acreditavam piamente que uma filha mulher precisava ser moldada desde cedo, que o mundo lá fora estava cheio de tentações e que apenas as irmãs de São Vicente de Paulo poderiam me transformar na moça de família que eles sonhavam. Lembro, como se fosse ontem, do dia em que chegou a carta do Colégio Santa Teresa de Ávila, em Belo Horizonte. Era uma tarde de março de 1959. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Ainda brincava de boneca escondido, porque minha mãe dizia que menina de 13 já era mocinha e não podia mais ser criança. A carta chegou pelas mãos do carteiro, seu Antônio, um homem baixinho que sempre trazia notícias importantes com um sorriso no rosto. Mas naquele dia, quando minha mãe abriu o envelope com o brasão dourado da congregação, seu sorriso morreu na boca dela. Aceita, disse apenas, e eu vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, como se ela tivesse acabado de se livrar de um fardo pesado. Meu pai, quando soube, deu um soco na mesa da cozinha e declarou: "Agora minha filha vai aprender a ser uma senhora de verdade. Essas freiras sabem como domar menina rebelde." Eu não era rebelde, eu era apenas uma criança de 13 anos que gostava de correr descalça no quintal, que sonhava em ser professora, que ainda acreditava que o mundo era um lugar bom. O Colégio Santa Teresa de Ávila não era um simples internato. Era uma fortaleza gótica erguida no final do século XIX, com torres que pareciam dedos acusadores apontando para o céu. As paredes eram de pedra cinza, os corredores longos e escuros, as janelas altas demais para uma criança conseguir ver o mundo lá fora. Quando o ônibus me deixou na porta principal, naquela manhã fria de abril, senti um arrepio que não tinha nada a ver com o clima. Era como se o próprio ar daquele lugar fosse mais pesado, mais denso, carregado de sofrimento acumulado ao longo de décadas. Madre Angélica foi quem me recebeu. Uma mulher alta, magra como uma vara de pescar, com olhos pequenos e duros como pedras de rio. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal de corte, e disse com voz fria: "Bem-vinda ao seu novo lar, Helena. Aqui você vai aprender o que significa ser uma verdadeira filha de Deus." Suas mãos, quando tocaram meu ombro para me guiar pelos corredores, eram geladas como gelo e apertaram com uma força que deixou marcas na minha blusa. O dormitório era um salão imenso, com 40 camas enfileiradas, todas idênticas, com lençóis brancos esticados como pele de tambor. Cada cama tinha um número bordado no travesseiro, e a minha era a número 23. "Seu nome aqui é apenas um número", explicou Irmã Dolores, uma freira mais nova, mas com o mesmo olhar morto das outras. "Individualidade é pecado. Vaidade é pecado. Questionar é pecado. Você vai aprender isso rapidamente ou vai aprender da maneira difícil." As regras do colégio eram tantas que levei semanas para decorar todas. Acordar às 5 em ponto com o primeiro sino, ajoelhar ao lado da cama para a primeira oração do dia, caminhar em fila indiana até o banheiro comunitário, tomar banho, gelado em no máximo 5 minutos, vestir o uniforme que parecia uma mortalha,
vestido azul marinho que ia até os tornozelos, blusa branca com manga comprida até nos dias mais quentes, meias pretas e sapatos fechados que machucavam os pés. O café da manhã era sempre o mesmo: mingau aguado, pão seco e chá amargo. Conversas eram proibidas durante as refeições, risos eram considerados sinais de frivolidade e qualquer demonstração de alegria era vista como falta de reverência a Deus. Mas o que mais me marcou nos primeiros dias não foram as regras absurdas, não foi a comida horrível, não foi nem mesmo a saudade de casa que doía no peito como uma ferida aberta. O que me marcou foram os olhos das outras meninas. Eram olhos vazios, sem brilho, olhos de quem já tinha desistido de sonhar, de quem tinha aprendido que resistir só trazia mais dor. Havia meninas de 8 anos que pareciam velhinhas cansadas, meninas de 16 que se comportavam como autômatos programados para obedecer sem questionar. Foi numa dessas primeiras noites, quando ainda chorava escondida debaixo das cobertas, que conheci Margarida, uma garota de 15 anos que dormia na cama ao lado da minha. Ela havia chegado ali 3 anos antes, trazida pelos pais depois que foi flagrada, conversando com um menino na praça da cidade natal. "Você ainda chora", sussurrou ela no escuro, com uma voz que parecia vir de muito longe. "É bom, significa que ainda tem alma. Eu parei de chorar no 2º ano. Aqui, as lágrimas só servem para dar prazer a elas." Margarida me contou, naquela primeira madrugada de confidências sussurradas, sobre os métodos educativos que me aguardavam. Sobre o quarto da disciplina, um cômodo no subsolo do prédio principal, onde levavam as meninas que cometiam infrações graves, como questionar uma ordem ou demonstrar sinais de rebeldia. Sobre os castigos corporais que eram aplicados sempre com a justificativa de moldar o caráter e expulsar o demônio que habitava o corpo das adolescentes. Sobre as humilhações públicas durante as refeições, quando alguma menina era obrigada a ficar de pé, sem comer, enquanto Madre Angélica listava seus pecados diante de todas as outras. "O segredo para sobreviver aqui", me ensinou Margarida, com a sabedoria amarga de quem aprendeu na prática, é se tornar invisível, não chamar atenção, não demonstrar personalidade, não dar motivos para elas lembrarem que você existe. Quanto mais você tentar ser você mesma, mais elas vão querer te quebrar. Suas palavras me gelaram o sangue, mas eu ainda não compreendia completamente o que ela queria dizer. Ainda acreditava que se me comportasse direitinho, se fosse uma boa menina, elas seriam gentis comigo. Como eu estava enganada. A primeira semana no colégio passou como um borrão cinzento de orações intermináveis, aulas de educação moral que eram, na verdade, doutrinação pura e simples, e trabalhos domésticos que elas chamavam de exercícios espirituais. Lavar o chão das capelas de joelhos, limpar os banheiros com as próprias mãos, costurar uniformes rasgados até altas horas da madrugada. Tudo isso enquanto recitávamos Ave-Marias e Pai Nossos, até a língua ficar dormente de tanto repetir as mesmas palavras vazias. Foi no 8º dia que cometi meu primeiro pecado grave. Durante a aula de catecismo, Irmã Teodora estava explicando como Eva havia condenado toda a humanidade por sua fraqueza e desobediência. Ela dizia que as mulheres nasciam com uma tendência natural ao mal, que precisavam ser constantemente vigiadas e corrigidas para não seguirem o caminho da perdição. Algo dentro de mim se revoltou contra aquelas palavras. Levantei a mão, meu coração batendo como um tambor no peito, e perguntei: "Mas, irmã, se Deus criou Eva, como ela podia ser má desde o início? Deus não criaria algo imperfeito, criaria?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 40 pares de olhos se voltaram para mim com uma mistura de horror e pena. Irmã Teodora ficou imóvel por alguns segundos, como se não conseguisse acreditar no que havia escutado. Então, lentamente, seu rosto se contorceu numa expressão de ódio puro que me fez encolher na cadeira. "Helena Santos", disse ela, pronunciando meu nome como se fosse uma blasfêmia, "você acabou de demonstrar exatamente o tipo de soberba que leva as almas ao inferno.
Questionar os desígnios divinos é obra do demônio, e demônios devem ser exorcizados. Ela se aproximou da minha carteira com passos lentos e deliberados, como um predador se aproximando da presa. Você vai aprender que aqui não há espaço para questionamentos, não há espaço para dúvidas, não há espaço para a sua pretensa inteligência. Antes que eu pudesse reagir, ela me agarrou pelo braço com uma força brutal e me arrastou para fora da sala de aula. Suas unhas compridas atravessaram o tecido da minha blusa e cravaram na minha pele, deixando marcas vermelhas que doeram por dias. Me levou pelos corredores escuros, descendo escadas que eu nem sabia que existiam, até chegarmos a uma porta de madeira pesada, com uma cruz entalhada no centro. A porta do quarto da disciplina. O que vi quando ela abriu aquela porta ainda me assombra nas madrugadas mais silenciosas. Era um cômodo pequeno, sem janelas, iluminado apenas por velas que criavam sombras dançantes nas paredes de pedra úmida. No centro, havia uma cadeira de madeira com correias de couro presas nos braços e nas pernas. Nas paredes, pendurados como troféus, instrumentos que eu levaria anos para entender completamente o propósito: chicotes de couro, varas de madeira de diferentes espessuras, algemas enferrujadas que rangiam quando o vento entrava pelas frestas da porta. Ajoelhe-se, ordenou irmã Theodora, e sua voz ecoou naquele espaço confinado como o rugido de uma fera selvagem. Ajoelhe-se e peça perdão a Deus por sua arrogância. Meus joelhos tremiam tanto que mal conseguia me manter de pé, quanto mais me ajoelhar. Eu não quis ofender. Gaguejei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Eu só estava curiosa, eu só queria entender. Curiosidade matou o gato, ela disse, pegando uma vara fina de madeira clara de um gancho na parede. E a soberba mata a alma. Você vai aprender hoje que aqui só existe uma verdade, e essa verdade vem da boca das servas de Deus. Tire a blusa. Meu mundo desabou naquele momento. Com 13 anos, eu mal entendia meu próprio corpo que estava mudando, mal compreendia os sentimentos confusos que a adolescência trazia. A ideia de ficar sem roupa na frente de uma adulta, mesmo sendo uma freira, me encheu de uma vergonha que queimava como fogo. Por favor, supliquei. Eu prometo que nunca mais vou fazer perguntas. Eu prometo que vou ser obediente. Mas ela não estava interessada em promessas. Me despiu com a mesma frieza com que se remove a casca de uma fruta estragada, ignorando meus soluços e meus pedidos de clemência. Então começou o que ela chamava de correção espiritual. Cada golpe da vara vinha acompanhado de uma lição. Este é por questionar a palavra de Deus. Outro golpe. Este é por demonstrar soberba. Mais um golpe, mais forte. Este é para você aprender que aqui só existe obediência. Não sei quanto tempo durou aquela tortura. Podiam ter sido minutos ou horas, porque a dor tinha uma forma própria de distorcer o tempo. Quando ela finalmente parou, minha pele estava em carne viva, meu corpo todo tremia incontrolavelmente e minha voz havia sumido completamente de tanto gritar. Irmã Theodora me olhou com satisfação, como um artista contemplando sua obra terminada. Agora, disse ela, limpando a vara com um pano branco que ficou manchado de vermelho, você vai voltar para a sala de aula e vai agradecer a Deus pela lição que recebeu. Vai agradecer em voz alta, para que todas as suas colegas ouçam e aprendam também. Me vestiu novamente com a mesma frieza, ignorando meus gemidos de dor quando o tecido tocava nas feridas abertas. A volta para a sala de aula foi a caminhada mais longa da minha vida. Cada passo era uma agonia, cada olhar das outras meninas era como um punhal no peito. Quando entrei na sala, todas me encararam com uma mistura de pena e alívio. Pena pela dor que viam estampada no meu rosto. Alívio por não terem sido elas. Irmã Theodora me fez ficar de pé na frente de toda a turma e me forçou a repetir as palavras que ela sussurrava no meu ouvido. Obrigada, irmã Theodora, por me mostrar o caminho da humildade. Obrigada por me ensinar que questionar é pecado.
Prometo ser uma filha obediente de Deus. Vocês que estão me ouvindo até aqui, eu sei que essa história é difícil de escutar. Sei que é tentador desligar, fingir que essas coisas não aconteceram, que não acontecem ainda hoje em lugares esquecidos por Deus e pela justiça. Mas eu preciso que vocês fiquem comigo, preciso que ouçam até o final. Se chegaram até aqui, me façam um favor. Me digam nos comentários qual foi a primeira injustiça que vocês presenciaram na vida, aquele momento em que perderam um pouco da inocência. Vamos criar aqui um espaço onde essas memórias dolorosas possam ser compartilhadas e curadas através da nossa união. E se vocês sentem que essa história precisa ser contada, que outras pessoas precisam ouvir isso, se inscrevam no canal e compartilhem. Não pelo número de visualizações, mas porque conhecimento é poder. E poder nas mãos certas pode impedir que outras crianças passem pelo que eu passei. Depois daquele primeiro castigo, algo dentro de mim morreu para sempre. Não foi só a inocência que se perdeu naquele quarto escuro, foi também a fé no mundo adulto, a confiança de que sempre haveria alguém para me proteger quando eu precisasse. Voltei para o dormitório naquela noite cambaleando como uma velha, e quando Margarida viu as marcas que transpareciam através da minha blusa, ela apenas balançou a cabeça com tristeza. "Agora você sabe", sussurrou ela enquanto me ajudava a deitar de bruços para não tocar as feridas no colchão duro. "Agora você entende por que nossos olhos ficam assim, por que paramos de sorrir, por que nos tornamos sombras de nós mesmas." Ela tinha razão. Daquela noite em diante, comecei a me transformar em outra pessoa, alguém que eu não reconhecia quando me olhava no espelho rachado do banheiro. As semanas seguintes foram uma sucessão de dias cinzentos, onde aprendi a viver na corda bamba entre a obediência absoluta e a loucura silenciosa. Descobri que o Colégio Santa Teresa tinha suas próprias leis, suas próprias tradições sombrias que eram passadas de geração em geração de freiras como receitas macabras de família. Havia rituais que elas chamavam de purificação das almas jovens, cerimônias noturnas, onde as meninas eram levadas uma por uma para a capela principal e submetidas a experiências que eu levaria décadas para conseguir processar completamente. Irmã Esperança, que cuidava das meninas entre 12 e 15 anos, tinha uma obsessão doentia com o que ela chamava de impureza corporal. Toda quinta-feira, após o jantar, ela selecionava algumas meninas para o que denominava inspeção da alma através do corpo. Éramos levadas para uma sala nos fundos do convento, onde ela nos obrigava a ficar sem roupa enquanto recitava orações em latim e examinava nossos corpos em busca de sinais do demônio. A primeira vez que fui selecionada para essa inspeção, eu tinha 14 anos e meu corpo estava mudando de maneiras que me confundiam e me assustavam. Irmã Esperança me fez deitar numa mesa de madeira fria, enquanto ela usava as mãos geladas para verificar se o maligno havia deixado marcas em mim. Suas mãos percorriam meu corpo de forma que me fazia sentir suja, violada, como se algo essencial em mim estivesse sendo profanado. Durante todo o procedimento, ela murmurava orações e fazia observações sobre a natureza pecaminosa da carne feminina. "Você está desenvolvendo os atributos da tentação", disse ela numa dessas ocasiões, enquanto suas mãos frias tocavam partes do meu corpo que eu mal havia começado a descobrir. "Preciso garantir que você entenda que seu corpo é um templo que deve ser mantido puro para o Senhor, não um instrumento de perdição para atrair olhares masculinos." Então ela pegava uma fita métrica e anotava números num caderno pequeno, como se estivesse catalogando gado. Mas o pior não eram essas humilhações regulares. O pior eram as meninas que simplesmente desapareciam. Clara, uma garota doce de 12 anos que havia chegado 2 meses depois de mim, sumiu numa terça-feira de manhã. Quando perguntamos sobre ela, Madre Angélica disse que ela havia sido transferida para uma instituição mais adequada ao seu temperamento. Mas Margarida, que havia aprendido a ler nas entrelinhas das mentiras oficiais, me contou a verdade sussurrada.
Clara havia morrido após uma sessão de correção particularmente brutal no porão. Elas enterram no cemitério dos indigentes, explicou Margarida numa madrugada, quando o desespero apertava tanto que precisávamos falar ou enlouquecer. Colocam uma cruz simples com um nome falso e ninguém nunca vem procurar. As famílias acreditam que as filhas foram transferidas, que estão bem, que estão se recuperando em algum lugar distante. Era assim que o sistema funcionava, através do silêncio comprado com medo e da cumplicidade forçada das próprias vítimas. Foi durante meu 2º ano no colégio que conheci Irmã Clemência, a freira mais velha da congregação, uma mulher de quase 70 anos que havia dedicado 5 décadas de sua vida a educar meninas problemáticas. Ela tinha os olhos mais frios que já vi em qualquer ser humano, olhos que pareciam feitos de gelo eterno, incapazes de transmitir qualquer emoção, que não fosse desprezo ou crueldade calculada. Irmã Clemência tinha métodos próprios, refinados por décadas de prática. Ela não se contentava apenas com castigos físicos, embora fosse mestra nisso também. Sua especialidade eram os jogos psicológicos, as torturas mentais que deixavam cicatrizes invisíveis, mas eternas. Ela escolhia uma menina por vez para ser seu projeto especial e dedicava meses para quebrar completamente sua resistência mental. Eu fui escolhida numa manhã de inverno, quando ela me chamou para uma conversa particular em seu escritório. A sala era como um museu de horror, paredes cobertas com instrumentos antigos de correção, fotografias de meninas de décadas passadas com expressões de terror congelado para sempre, e uma coleção de diários íntimos que ela havia confiscado ao longo dos anos e lia em voz alta como forma de tortura. Helena, disse ela, folheando um desses diários roubados, você ainda mantém esperança. Ainda acredita que um dia vai sair daqui e ter uma vida normal. Isso é muito perigoso para sua alma. Ela se levantou da cadeira com movimentos lentos e deliberados, como um gato se preparando para dar o bote. Vou te ensinar que esperança é apenas outro nome para soberba, e soberba é o primeiro passo para a danação eterna. Os métodos de Irmã Clemência eram sutis, mas devastadores. Ela me fazia ficar em pé num canto da capela durante horas, forçando-me a olhar para um crucifixo enquanto ela listava todos os meus pecados, numa voz monocórdia que penetrava na mente como uma broca. Ela interceptava as cartas que minha família enviava e as lia em voz alta, acrescentando comentários cruéis sobre cada palavra de carinho. Vê? Eles não sabem quem você realmente é. Se soubessem da criatura vil que se esconde por trás, dessa fachada de menina boazinha, fugiriam correndo. Durante essas sessões, que ela chamava de realinhamento espiritual, Irmã Clemência me forçava a repetir frases que destruíam minha autoestima, palavra por palavra. Sou uma filha do pecado. Nasci para causar dor e tristeza. Não mereço amor nem felicidade. Minha única salvação está na penitência eterna. Ela me fazia repetir essas palavras centenas de vezes, até que elas se gravassem na minha mente como marcas de ferro em brasa. O mais terrível era que seus métodos funcionavam. Depois de meses sob os cuidados especiais de Irmã Clemência, eu realmente começava a acreditar naquelas palavras horríveis. Começava a me ver como ela me via, uma criatura desprezível que só merecia sofrimento. A menina de 13 anos que havia chegado ali cheia de sonhos e perguntas estava sendo sistematicamente assassinada, substituída por uma sombra obediente que havia esquecido como sorrir. Foi no final do meu 2º ano, quando eu já havia me tornado uma sombra do que era antes, que presenciei algo que mudaria para sempre minha percepção sobre os limites da crueldade humana. Chegou ao colégio uma menina nova, Beatriz, de apenas 11 anos, vinda de uma família abastada de São Paulo. Seus pais a haviam mandado para o colégio não por questões financeiras, mas porque ela havia sido flagrada lendo livros que consideravam inadequados para uma menina. Romances clássicos, livros de ciência, qualquer coisa que estimulasse sua mente brilhante.
Beatriz era diferente de todas nós. Ainda mantinha aquela centelha de curiosidade nos olhos, ainda fazia perguntas, ainda acreditava que podia argumentar com as freiras usando lógica e razão. Ela não entendia que naquele lugar, inteligência era vista como um defeito a ser corrigido, não como uma virtude a ser cultivada. Desde o primeiro dia, todas nós sabíamos que ela seria um alvo especial da brutalidade das irmãs. Madre Angélica decidiu que Beatriz seria um exemplo para todas nós. Durante 3 semanas, ela planejou cuidadosamente o que chamou de a quebra da soberba intelectual. O processo começou de forma sutil. Beatriz era impedida de participar das aulas, forçada a limpar os banheiros enquanto as outras estudavam, obrigada a ficar de pé no refeitório enquanto todas comiam. Mas isso era apenas o aquecimento. A verdadeira tortura começou quando Irmã Dolores descobriu que Beatriz mantinha um diário secreto escondido no colchão. Era um caderno pequeno onde ela anotava suas observações sobre a vida no colégio, suas reflexões sobre as injustiças que via, seus planos para quando saísse dali. Para as freiras, aquilo era evidência de atividade subversiva que precisava ser punida de forma exemplar. Numa quinta-feira à noite, após o jantar, todas nós fomos convocadas para uma assembleia especial na capela principal. Beatriz foi arrastada para o altar, onde a fizeram ajoelhar diante de todas as outras meninas. Madre Angélica começou a ler trechos do diário em voz alta, transformando os pensamentos mais íntimos de uma criança de 11 anos em motivo de escárnio. Público, escutem bem, disse Madre Angélica, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da capela. Os pensamentos de uma alma corrompida pela soberba. Não entendo por que não posso questionar. Questionar deveria ser um direito, não um pecado. Ela fez uma pausa dramática, olhando para todas nós com desprezo. Vejam como o demônio da curiosidade já plantou suas sementes venenosas nesta criatura. O que se seguiu foi uma humilhação pública que durou mais de 2 horas. Cada página do diário era lida e dissecada. Cada pensamento de Beatriz era apresentado como evidência de sua natureza maligna. E durante todo esse tempo, a pobre menina ficou ajoelhada no altar, chorando silenciosamente, enquanto sua alma era despedaçada diante de 40 pares de olhos. Mas isso ainda não era o fim. Madre Angélica havia preparado algo especial para finalizar a lição. Ela ordenou que cada uma de nós se aproximasse de Beatriz e cuspisse nela, enquanto repetíamos a frase: rejeito a soberba do conhecimento. Era uma forma diabólica de nos transformar em cúmplices da tortura, de nos forçar a participar ativamente da destruição de uma de nós. Lembro do horror que senti quando chegou minha vez. Olhei para Beatriz, ajoelhada ali como uma mártir, seus olhos verdes inchados de tanto chorar, e senti uma revolta tão grande que por um momento pensei que ia explodir. Mas então olhei para a Madre Angélica, vi a ameaça silenciosa em seus olhos e soube que se eu me recusasse, seria a próxima no altar. Então, fiz o que todas as outras fizeram. Cuspi na criança inocente e murmurei as palavras malditas que me assombrariam pelo resto da vida. Depois dessa noite, Beatriz nunca mais foi a mesma. Ela parou de fazer perguntas, parou de escrever, parou até mesmo de falar quando não era estritamente necessário. Seus olhos perderam aquele brilho especial que a fazia diferente, e ela se tornou mais uma sombra vagando pelos corredores do colégio. Mas o pior ainda estava por vir. 3 semanas depois da humilhação pública, Beatriz foi encontrada morta em sua cama numa manhã de domingo. Oficialmente, disseram que foi febre reumática, uma doença súbita que levou uma criança perfeitamente saudável em questão de horas. Mas todas nós sabíamos a verdade. Beatriz havia morrido de desgosto, de desespero, de ter sua alma completamente destruída aos 11 anos de idade. O funeral foi uma farsa grotesca.
Madre Angélica fez um discurso emocionante sobre como Beatriz havia finalmente encontrado paz na casa do Senhor, e como sua morte era uma lição sobre os perigos da rebeldia espiritual. Elas enterraram a menina no pequeno cemitério do colégio, sob uma cruz simples que nem sequer tinha seu nome verdadeiro gravado. Foi naquele momento, parada diante do túmulo de Beatriz, que eu tive uma revelação que mudaria o rumo da minha vida. Percebi que se continuasse naquele caminho de submissão total, eu seria a próxima a morrer. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. A pessoa que eu era, a Helena que sonhava em ser professora, que fazia perguntas, que acreditava na bondade humana, já estava quase morta. Precisava fazer algo, precisava encontrar uma forma de sobreviver, mantendo pelo menos um fragmento da minha alma intacta. Comecei então a desenvolver o que eu chamava de resistência invisível. Por fora, me tornei a aluna perfeita, obediente, silenciosa, cumprindo todas as regras sem questionar. Mas por dentro, comecei a guardar cada detalhe, cada abuso, cada injustiça numa parte secreta da minha mente. Criei um diário mental onde registrava tudo o que via, não para desabafar como fazia Beatriz, mas como evidência que um dia poderia ser usada contra elas. Aprendi a observar sem ser vista, a escutar conversas sussurradas entre as freiras quando pensavam que estavam sozinhas. Descobri que havia outras instalações como nossa espalhadas pelo país, uma rede secreta de reformatórios disfarçados de colégios religiosos. Soube de meninas que eram vendidas para famílias ricas como domésticas, de outras que simplesmente desapareciam e nunca mais eram mencionadas. Também aprendi sobre as freiras, sobre as histórias pessoais que as haviam transformado nos monstros que eram. Irmã Clemência havia sido abusada pelo próprio pai durante a infância e encontrou na religião uma forma de perpetuar o ciclo de violência. Madre Angélica vinha de uma família onde as mulheres eram tratadas como propriedade e transformou sua dor em ódio contra qualquer menina que demonstrasse independência. Eram todas vítimas que se tornaram algozes, feridas abertas que infectavam tudo ao seu redor. Mas minha descoberta mais importante veio por acaso, quando estava limpando o escritório de Madre Angélica e encontrei uma gaveta mal trancada. Dentro havia correspondências com outras instituições similares, relatórios financeiros que mostravam quanto dinheiro estava sendo ganho com o cuidado das meninas, e o mais chocante de tudo, fotografias. Dezenas de fotografias de meninas. Em situações que eu não conseguia processar completamente na época, mas que entendi anos depois serem evidências de crimes que iam muito além dos castigos corporais que eu conhecia. A descoberta daquelas fotografias foi como olhar diretamente para o coração das trevas. Naquele momento, com as mãos tremendo enquanto segurava as evidências do mal absoluto, compreendi que o Colégio Santa Teresa não era apenas um lugar onde meninas eram maltratadas, era o centro de uma operação criminosa que destruía vidas sistematicamente há décadas. E eu estava segurando a prova que poderia destruir tudo aquilo. Guardei 2 fotografias, as mais explícitas, escondendo-as dentro da sola do meu sapato onde ninguém pensaria em procurar. Era um risco enorme. Se fossem descobertas, eu não sobreviveria para contar a história. Mas algo dentro de mim, talvez o espírito da pequena Beatriz, me dizia que aquelas imagens eram a chave para a liberdade de todas nós. Foi então que o destino colocou em meu caminho alguém que mudaria tudo. Dr. Maurício Almeida, um inspetor do Ministério da Educação, que chegou ao colégio numa manhã de terça-feira para uma visita de rotina. Era um homem jovem, talvez com 35 anos, que trazia nos olhos aquela luz de quem ainda acreditava que podia fazer a diferença no mundo. Diferente dos outros inspetores que haviam passado por ali. Homens mais velhos, facilmente subornados ou intimidados pelas freiras, Dr. Maurício parecia genuinamente interessado em conhecer a realidade das alunas. Madre Angélica tentou o protocolo usual, tour controlado pela instalação, conversa apenas com as alunas mais comportadas,
a apresentação dos números inflados de aproveitamento escolar. Mas Dr. Maurício era esperto. Ele fez perguntas específicas, pediu para ver registros médicos, quis saber por que tantas meninas pareciam desnutridas e por que havia sinais de violência mal disfarçados em várias delas. A oportunidade que eu esperava chegou durante o almoço. Dr. Maurício estava sentado à mesa das autoridades, observando atentamente como as refeições eram servidas, quando aconteceu um acidente que mudou minha vida. Tropecei acidentalmente perto da mesa dele, deixando cair o prato com a sopa aguada que servia de almoço. Quando me abaixei para limpar a bagunça, consegui sussurrar rapidamente. As fotografias estão no sapato direito, cemitério às 15 horas. Ele não demonstrou ter ouvido, não olhou na minha direção, mas percebi um leve enrijecimento em seus ombros que me disse que a mensagem havia sido recebida. O resto do dia passou numa ansiedade torturante. E se ele não fosse? E se fosse uma armadilha? E se as freiras descobrissem? Minha mente criava cenários cada vez mais terríveis, mas eu sabia que não havia volta. Havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Às 15 horas em ponto, durante o período de reflexão silenciosa, quando éramos liberadas para caminhar, pelos jardins do colégio, me dirigi ao pequeno cemitério onde Beatriz estava enterrada. Dr. Maurício já estava lá, aparentemente admirando as inscrições das lápides antigas. Quando me aproximei, ele não virou para me olhar, mas disse em voz baixa: "O que você tem para me mostrar?" Com as mãos tremendo como folhas ao vento, tirei as fotografias de dentro do sapato e as entreguei a ele. Vi seu rosto empalidecer. À medida que olhava as imagens, vi sua mandíbula se contrair de raiva contida. Então, ele guardou as fotografias no bolso interno do paletó e me perguntou: "Quantas meninas morreram aqui?" "Pelo menos 12 nos últimos 3 anos", respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Todas oficialmente por doenças súbitas. Dr. Maurício me fez então uma pergunta que mudou tudo. "Você tem coragem de testemunhar? Você entende que se decidir falar, sua vida nunca mais será a mesma?" Olhei para a cruz simples que marcava o túmulo de Beatriz e pensei em todas as meninas que haviam morrido em silêncio, em todas as que ainda estavam lá dentro sendo destruídas dia após dia. "Sim", respondi sem hesitar, "mas quero garantias de que as outras serão protegidas também." O que aconteceu nas semanas seguintes foi como assistir a um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Dr. Maurício voltou com uma equipe especial do Ministério, acompanhada por investigadores da Polícia Civil e até mesmo um representante do Ministério Público. Desta vez não houve tour controlado nem apresentações ensaiadas. Eles chegaram com mandados de busca e apreensão, revistaram cada cômodo, abriram cada gaveta, fotografaram cada evidência. Madre Angélica tentou manter a compostura, mas era visível o desespero em seus olhos quando viu os investigadores descobrindo os porões secretos, os instrumentos de tortura, os documentos que comprovavam os esquemas financeiros ilegais. Irmã Clemência tentou fugir pelos fundos do terreno, mas foi capturada antes de conseguir alcançar a estrada principal. O dia da libertação chegou numa manhã de setembro, exatamente 3 anos, 2 meses e 15 dias depois da minha chegada ao colégio. Eu havia contado cada dia, cada hora, como um prisioneiro marcando o tempo na parede da cela. Quando os portões se abriram e vi os carros oficiais chegando para nos buscar, senti uma mistura de alívio e terror que me deixou paralisada por alguns minutos. As 36 meninas que ainda estavam vivas foram retiradas do colégio naquele dia. Algumas foram direto para hospitais, outras para abrigos temporários, enquanto suas famílias eram contatadas. Muitas de nós precisariam de anos de terapia para tentar reconstruir o que havia sido destruído em nossos corações e mentes. Eu fui uma das últimas a sair, porque me recusei a ir embora antes de ter certeza de que todas as outras estavam em segurança. Quando finalmente caminhei pelos portões pela última vez, virei para olhar o prédio sinistro que havia sido minha prisão por tanto tempo.
As janelas altas pareciam olhos mortos, observando minha partida, e por um momento senti uma pontada de algo que poderia ter sido saudade, se não fosse tão absurdo sentir saudade do inferno. O julgamento das freiras durou quase 2 anos. Madre Angélica foi condenada a 25 anos de prisão por homicídio, tortura, abuso sexual e formação de quadrilha. Irmã Clemência pegou 20 anos. Irmã Esperança, que teve sua participação considerada menor, foi condenada a 15 anos. Várias outras freiras de colégios similares também foram presas quando a investigação se expandiu e revelou a verdadeira extensão da rede criminosa. Mas para mim, a verdadeira justiça não veio com as sentenças do tribunal. Veio anos depois, quando soube que o Colégio Santa Teresa havia sido transformado em um centro de apoio a crianças vítimas de violência. O prédio sombrio que havia testemunhado tanto sofrimento agora abrigava esperança e cura. Era como se as almas de Beatriz e das outras meninas que morreram ali finalmente tivessem encontrado paz. Durante o julgamento, fui chamada para testemunhar várias vezes. Cada vez que subia no banco das testemunhas e olhava nos olhos das mulheres que haviam destruído minha infância, sentia uma mistura de medo e poder que me deixava tonta. Mas falei. Contei cada detalhe, cada abuso, cada morte que havia presenciado. Minha voz tremeu algumas vezes, mas nunca se calou. O momento mais difícil foi quando o advogado de defesa tentou me desqualificar, sugerindo que eu estava fantasiando devido a traumas imaginários. Ele implicou que meninas da minha idade eram propensas a exageros, que minha memória não era confiável. Foi então que Dr. Maurício se levantou e apresentou as fotografias que eu havia entregado a ele 3 anos antes. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. Não havia como negar a evidência física do horror que havíamos vivido. Quando deixei o tribunal naquele último dia, após ouvir as sentenças serem lidas, senti que um capítulo da minha vida finalmente estava se fechando. Tinha 17 anos e estava livre para reconstruir minha existência do zero. Mas descobri que a liberdade física era apenas o primeiro passo. A liberdade emocional levaria muito mais tempo para conquistar. Os anos que se seguiram à minha libertação do Colégio Santa Teresa foram uma montanha-russa emocional que me testou de formas que eu nunca havia imaginado. A sociedade esperava que eu simplesmente superasse o trauma, que seguisse em frente. Como se 3 anos de tortura sistemática fossem apenas um período difícil da adolescência. Mas não é assim que funciona quando sua alma foi quebrada e remontada incorretamente tantas vezes. Meus pais, que haviam me enviado para aquele inferno acreditando que estavam fazendo o melhor para mim, foram destruídos pela culpa quando souberam da verdade. Minha mãe desenvolveu uma depressão profunda que a acompanhou até o fim da vida. Ela passava horas me pedindo perdão, chorando, se flagelando pela decisão que tomou, baseada na ignorância e nas pressões sociais da época. Meu pai se tornou um homem diferente, quieto, sombrio, carregando o peso de ter entregado a própria filha aos lobos. Eu tentei perdoá-los, porque entendi que eles também foram vítimas de um sistema que nos ensinava a confiar cegamente nas instituições religiosas. Mas o perdão é um processo longo e complicado quando você está tentando reconstruir sua identidade do zero aos 17 anos. Levei décadas para realmente entender que amor e proteção às vezes vêm disfarçados de decisões terríveis tomadas por pessoas bem-intencionadas, mas mal informadas. A readaptação à vida normal foi um desafio que ninguém havia me preparado para enfrentar. Coisas simples como escolher o que comer no café da manhã me deixavam paralisada. Durante 3 anos, todas as minhas decisões haviam sido tomadas por outras pessoas. Dormir sozinha num quarto escuro me causava ataques de pânico que duravam horas. O som de sinos de igreja me fazia vomitar incontrolavelmente. Mas a parte mais difícil era lidar com a solidão emocional. Quem poderia entender pelo que eu havia passado? Como explicar para uma pessoa normal
que aos 14 anos eu havia visto uma menina de 11 anos morrer de desgosto. Como descrever a sensação de ter sua alma sistematicamente destruída e reconstruída para servir à vontade de monstros vestidos de santos? Foi então que conheci Margarida novamente. Ela também estava lutando para se readaptar. Também carregava as mesmas cicatrizes invisíveis que eu. Juntas, começamos a nos reunir com outras sobreviventes, não apenas do nosso colégio, mas de instituições similares espalhadas pelo país. Descobrimos que éramos parte de uma comunidade silenciosa de mulheres que haviam sobrevivido ao impensável. Essas reuniões se tornaram minha tábua de salvação. Pela primeira vez, desde os 13 anos, eu podia falar abertamente sobre minhas experiências sem ser julgada, sem precisar explicar ou justificar. Éramos um grupo de guerreiras feridas, cuidando umas das outras, compartilhando estratégias de sobrevivência, criando uma rede de apoio que o mundo exterior não podia nos oferecer. Decidi estudar psicologia, movida pelo desejo de entender não apenas meu próprio trauma, mas também a mente das pessoas que haviam nos causado tanto mal. Queria compreender como seres humanos podiam se transformar em torturadores, como instituições criadas para proteger podiam se corromper tão completamente. Minha tese de doutorado foi sobre trauma infantil em instituições religiosas. Um estudo que abriu portas para uma compreensão mais profunda desses crimes. Durante minha carreira acadêmica, me especializei em ajudar outras sobreviventes de abuso institucional. Abri uma clínica que se tornou referência nacional no tratamento de traumas complexos. Não foi fácil reviver constantemente essas memórias através dos relatos dos meus pacientes, às vezes me deixava exausta emocionalmente. Mas cada pessoa que conseguia ajudar era uma pequena vitória contra as forças que tentaram me destruir. Aos 45 anos, me casei com Roberto, um homem gentil que trabalhava como advogado de direitos humanos. Ele nunca tentou me consertar ou apressar meu processo de cura. Entendeu que eu era como um vaso antigo que havia sido quebrado e remontado, ainda funcional, ainda belo, mas com rachaduras visíveis que faziam parte da minha história. Nosso relacionamento se construiu sobre paciência, compreensão e respeito mútuo pelas feridas que cada um carregava. Tivemos uma filha, Ana, que hoje tem 30 anos e trabalha como jornalista investigativa especializada em denunciar abusos em instituições de poder. Ela cresceu ouvindo versões adaptadas da minha história, sempre adequadas à sua idade, e desenvolveu uma paixão pela justiça que me enche de orgulho. É como se a dor que eu carreguei por décadas tivesse se transformado nela em força para lutar por outros. Aos 78 anos, ainda acordo algumas noites suando frio, ainda sinto um aperto no peito quando passo em frente a uma igreja. Ainda carrego cicatrizes que nunca saíram completamente. Mas também carrego algo mais, a certeza de que sobrevivi por uma razão. Cada pessoa que ouviu minha história e decidiu proteger melhor seus filhos, cada instituição que mudou suas práticas após conhecer relatos como o meu, cada criança que foi poupada de sofrer o que eu sofri. Tudo isso dá sentido à dor que carreguei. A história que contei para vocês hoje não é apenas minha. É a história de milhares de crianças que foram silenciadas, torturadas e mortas em nome de uma fé distorcida. É um lembrete de que o mal pode se disfarçar com as roupas mais santas, pode falar a linguagem mais doce, pode prometer salvação enquanto oferece danação. Mas é também uma história de resistência, de sobrevivência, de como o espírito humano pode encontrar forças para se reerguer, mesmo depois de ser completamente destroçado. É a prova de que o silêncio pode ser quebrado, que a justiça pode ser tardia, mas ainda assim chegar, que as vítimas podem se transformar em sobreviventes e os sobreviventes em guerreiros. Se vocês chegaram até aqui comigo, se ouviram cada palavra dessa jornada dolorosa, mas necessária, eu tenho um pedido especial para fazer. Não se inscrevam no canal apenas por obrigação ou cortesia. Inscrevam-se se vocês realmente acreditam que histórias como a minha precisam ser contadas,
Que o conhecimento é nossa melhor arma contra a repetição desses horrores. Compartilhem se vocês sentem que outras pessoas precisam ouvir isso. Mas, principalmente, eu quero que vocês usem os comentários para algo maior do que likes e visualizações. Contem suas próprias histórias de sobrevivência. Não precisam ser tão extremas quanto a minha. Qualquer momento em que vocês encontraram força para resistir à injustiça, para proteger alguém mais fraco, para falar quando seria mais fácil calar. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que se recusam a permitir que a escuridão vença. E se vocês são pais, professores, pessoas que trabalham com crianças, por favor, aprendam com minha história. Questionem instituições que pregam obediência cega. Ensinem às crianças que elas têm direito à voz, que seus corpos lhes pertencem, que nenhum adulto tem o direito de machucá-las em nome de qualquer ideal. Sejam os protetores que eu não tive, sejam a voz que Beatriz nunca pôde usar. Minha dor teve um propósito se conseguir impedir que uma única criança passe pelo que eu passei. Minha voz se cala hoje, mas espero que ecoe em cada um de vocês que me ouviram. Obrigada por terem a coragem de ouvir. Obrigada por fazerem desta dor um instrumento de mudança. Obrigada por provarem que o silêncio pode sim ser quebrado.